Shana Tová Yoter. É isso que estão dizendo nossos irmãos e irmãs em Israel. Ninguém mais diz Shana Tová. Depois desse ano, as pessoas se dizem uns a outros Shana Tová Yoter, que significa um ano melhor. Literalmente seria algo proibidíssimo em português, eu sei, aprendi isso com muito rigor, porque seria um ano bom mais bom, não dá. Mas essa é a fórmula, Shana Tová Yoter. Então, Shana Tová Yoter para todas e todos. Não vai ser muito difícil, dizem muitas vezes depois disso, porque pior já não pode ser. O ano do maior massacre da história do Estado de Israel. O pior ataque aos judeus desde a Shoah. O dia que mais judeus morreram e das piores formas em um só dia da história judaica toda. O ano no qual o Netanyahu Tokef, que vamos dizer amanhã e na sexta-feira também, e em Yom Kippur, vai ter um trágico significado literal. Quando nós vamos dizer Mibaesh, quem no fogo, deixará isso de ser uma metáfora. E o mi, quem, deixará de ser genérico. Sabemos quem. Tem nome. Tem vários nomes. Tem olhos. Tem histórias queimadas pelo fogo. Quando formos dizer mi itiasar, ninguém deixe de prestar atenção, porque significa quem vai morrer sofrendo. E já sabemos quem foi. E talvez já esquecemos, inclusive. Quando no final dizer mi ishafel, quem será humilhado, também sabemos. Não é mais quem. São pessoas com nomes, com sobrenomes, com rostos, com histórias arrancadas. Na segunda manhã vamos ler a Akedat Yitzhak. Ou como se fosse um sacrifício que fez Abraão com Yitzhak. Só que no 7 de outubro aconteceu mesmo. E não uma vez. E não houve cabrito. E não houve Deus que possa pará-lo e dizer, Abraão. E não houve santificação nenhuma. O ano que mais inocentes matamos nós mesmos. Está se aproximando de ser a guerra mais longa, já é em alguns aspectos, e na qual morreram mais soldados. O ano que mais massivamente tivemos que explicar por que temos direito a existir e ainda não conseguimos. Surge aqui em casa, esta casa gigante e maravilhosa nossa, uma pergunta. No que estamos insistindo de verdade? Por que e para que insistimos? No que? Estamos insistindo na vida em si? Estamos insistindo em sermos judeus? Parece que sim. Então cabe revisitar esse porquê, sendo que se torna todos os dias mais e mais e mais difícil. Aproveite este Rosh Hashanah para revisitar esse porquê. Por quê e para quê? Já se perguntou ultimamente isso? Porque somos invadidos por um monte de notícias que nos contam como os judeus temos que nos defender.
e defender nosso direito a sermos quem somos. Talvez valha a pena que perguntemos a nós mesmos, a nós em casa, por quê? Esse ano, justamente, nós demos vários cursos aqui na CIP, através da Academia Judaica, sobre isso. Vamos resgatar as principais ideias que foram dadas aí por grandes especialistas e trazer algumas coisas novas também. Mas aproveite com calma para ver depois, está tudo gravado. Uma das respostas é a resposta que eu diria, resposta Capitão Dreyfus. Lembram do Capitão Dreyfus? O exemplo do judeu que se assimilou, que foi o capitão francês, que já não lembrava nada de ser judeu. E atribuíram a ele um monte de mentiras. O denigraram, humilharam em praça pública, no país da igualdade, fraternidade e liberdade. E as pessoas gritavam lá, judeus traidores. Este ano mostrou, como no caso do Capitão Dreyfus, que talvez a pergunta não exista. A pergunta talvez seja irrelevante. Por que ser judeu? Porque não há alternativas. O único que há é estranhamento e hostilidade, no fim das contas. É ser judeu ou não ser nada. Como os nazistas, diferente dos cruzados e os inquisidores que aceitavam que o judeu podia talvez se tornar católico, os nazistas não aceitavam nenhuma transformação. O único que podia o judeu era morrer. E é isso que dizem os terroristas. Os judeus só podem morrer. Aliás, aí sim serão valorizados como mártires, como vítimas, mas nunca pela sua dignidade. Segunda resposta é a resposta que eu chamaria a resposta de Fackenheim, ou dos Macabeus. É a resposta que escutamos muitas vezes desde o 7 de outubro. Agora que me perseguem, desse modo entendi que é meu dever ser ainda mais judaico. Justamente porque me perseguem, porque não vou dar uma vitória a meus algozes, com minha própria indiferença assimilatória. Eles querem me matar no corpo. Eu não vou ajudar eles matando minha alma, minha identidade. Então aparecem todas essas pessoas que dizem, agora eu vou ser mais sionista, agora eu vou ser mais judaico, agora eu vou rezar mais, agora eu vou ser mais religioso. Agora irei mais na sinagoga, estudarei mais, cumprirei mais, compreenderei mais. Não porque não posso ser outra coisa, e sim porque não vão ser eles os que vão me definir. Assim foi com os Macabeus. Assim estabeleceu o rabino reformista sobrevivente do Holocausto, Emil Fackenheim, o famoso mandamento número 614. Sabem que os mandamentos são 613. E se não, acabaram de aprendê-lo. 614 é o mandamento que surge, segundo Emil Fackenheim, depois da Shoah. Tudo que os nazistas te proibiram agora se tornou mitzvah. Porque nós vamos ser o contrário, exatamente o contrário. Se a vida não valia nada, então santificar a vida é a mitzvah principal. E assim por diante. Se estudar judaísmo era proibido, então estudar judaísmo é o principal. Se ir numa sinagoga era proibido, então ir na sinagoga é o principal, e assim por diante. Tudo, o estudo, o esforço, a tradição, a ética, o pluralismo, o criticismo, o que for. Só que, atenção, aqui tem uma armadilha. Talvez já tenham percebido vários de vocês. Não são mesmo os algozes assim que nos definem? Afinal, se não me perseguem, não faria nada disso. Afinal, o mandamento novo depende de que eles me perseguiram. A terceira resposta é a resposta que eu chamaria a resposta de Tevi, o leiteiro de Sholem Aleichem. Tradition. Por que ser judeu? Porque meu avô foi. Porque meu bisavô foi. Porque é meu. Porque participo.
Porque é meu passado. Porque é lindo. Ok, é uma boa resposta, claro. É parte de mim. É tudo que sou. Independentemente de que me persigam ou não, e tenha opções ou não. É meu. Eu vou cuidá-lo e amá-lo e transmiti-lo. Porque é meu modo de ser. É o que eu sou. É uma bonita resposta. Tem alguns problemas, claro. Porque nem tudo que passou no passado era bom. E não tudo que é meu é bom. Senão, faça a primeira ou segunda sessão de terapia com qualquer psicólogo. Ele vai te mostrar, rapidamente, como algumas coisas suas são boas, outras não. E tem que ter a coragem de reconhecer onde estão suas virtudes e onde não. Onde tem que mudar. E com todo respeito, eu sei que tem muitos psicanalistas e psicólogos aqui. O judaísmo diz isso há 4.000 anos, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é a Teshuvah. Senão, revisitar quem você é, que vai manter e o que vai mudar. Não é uma tradição cega a nossa é uma tradição crítica. O primeiro que fez Abraão foi se revoltar, por isso é judeu. Não porque era um yes man, que dizia amém a alguém. E Yitzhak foi diferente, e Yaakov também, e assim por diante. E Moshe nem se fala. E os sábios do Talmud. O que mais fizeram foi revisitar e recriticar suas próprias tradições, mudar tradições, criar tradições, transformar tradições. Então, manter as coisas simplesmente porque sempre estavam lá, primeiro que não é verdade, nem sempre, tem épocas para cada coisa. E segundo que algumas coisas são boas e outras não. Vocês sabem que as pessoas no shtetl de Sholem Aleichem morriam de gripe. Isso é bom? Alguém quer voltar aí? Não. As mulheres não votavam. As crianças não tinham opinião. Ninguém falava inglês e ninguém estudava em Harvard. Está claro que não queremos isso. Queremos? Teve. É lindo, teve. Mas não, ninguém quer voltar ao shtetl. Então, tradições são boas. O que é meu é bom, mas nem tudo. Quarta resposta é a resposta que diz: por que ser judeu? Porque o judaísmo é melhor. E o 7 de outubro mostrou isso. E esse mundo hipócrita, que nem sabe, que está defendendo o terror e a própria morte, nos mostra que eles são piores. Olha quantos... E aí vem todo o discurso dos prêmios Nobel judeus e o estado de high-tech, o país, Medina da high-tech, e assim por diante. É verdade, o judaísmo é maravilhoso. Eu não poderia dizer outra coisa. Não dedicaria a minha vida inteira se não acreditasse que o judaísmo é genial. E é verdade, tem muitos prêmios Nobel judeus. E é verdade que muitos dos valores universais têm uma forma judaica maravilhosa de ser mantido, de ser transmitido, de ser revisitado e criticado, de ser praticado. Os direitos humanos, os autores dos direitos humanos disseram que só pegaram as Sagradas Escrituras judaicas e as traduziram à linguagem moderna e jurídica. Ou seja, que de algum modo nós seríamos a fonte. E tantas outras coisas. Sensibilidade, racionalidade, transparência são valores judaicos. Podemos dar cursos inteiros para mostrar essas coisas. O grande desafio estaria em se manter fiel a esses valores num mundo muito hostil a esses valores. Seria como ter que responder a Golda Meir. Se lembram a famosa frase trágica e genial de Golda Meir? Ela disse: o único que não vamos poder perdoar jamais aos nossos inimigos é ter-nos obrigado a tornar nossos filhos assassinos. O único que não vamos perdoar nunca
a nossos inimigos é ter-nos obrigado a ensinar nossos filhos a matar. Outra versão diz que ela disse a tornar nossos filhos assassinos. Bom, então nós deveríamos continuar e dizer ao espírito do que Golda Meir falou, que o grande desafio é se manter judeu apesar desse mundo hostil. E não abandonar nossos valores. E como se faz isso é um grande desafio. E a última resposta, a quinta e última seria, aliás, um minuto antes disso. A quarta resposta tem um outro problema. Não somente o desafio de que o mundo é hostil a muitos de nossos valores, ou muito do que acreditamos que é bom, tem um outro problema. Muitos de nós nem sempre descobrimos isso. Mas toda vez que a gente mostra que o judaísmo é muito bom em algo, corre o risco de estar adotando o discurso mais antissemita que existe. Por quê? Porque quase estamos dizendo, olha, não me mate, porque olha que bom que sou. Olha que genial que é minha tradição. Se você me matar, o mundo vai me perder. Eu posso acreditar que o judaísmo é bom. Mas se disso depende que eu tenha direito a ser pessoa, então já tenho um nível muito mais baixo que qualquer pessoa que tem direito de simplesmente ser. Não precisa ser melhor, pode ser ruim. Alguém questiona o direito da China a existir? Alguém questiona o direito de Irã a existir? Não. Apesar de todas as atrocidades que fazem cada minuto. E nós, judeus, temos que justificar que somos melhores que qualquer um para poder ter direito a existir. Então, toda vez que nós dizemos, não, olha que bom que é o judaísmo, olha que direitos humanos que tem o exército de Israel, o Estado de Israel, a Torá e os judeus, estamos sem querer, aceitando que precisamos ser os melhores. Não podemos ser igual de bons que qualquer um. A quinta e última resposta exatamente diz o contrário. O judaísmo é tão bom quanto. Por que quero ser judeu? Porque o judaísmo é tão bom quanto. E tenho direito de ser tão bom e tão mau, tão ruim quanto. Tenho direito de errar tanto quanto erra a França, ou Itália, ou Afeganistão, ou Bangladesh. Não preciso ser o melhor para ter direito a existir. Posso me exigir a mim mesmo ser o melhor, por mim mesmo. Mas você de fora não pode me exigir nada que não exija a outra pessoa, ou a outro povo, ou a outra tradição. A quinta e última então diz, por que ser judeu? Porque o judaísmo é ao menos tão bom quanto. Tenho o direito de ser tão bom quanto e tão mau quanto. Ser criticado igual, nem mais, nem menos. Nesse caso, escolho livremente o judaísmo porque seus valores são bons, me fazem sentido, dão sentido à minha vida, dão valor, e porque seus modos e práticas funcionam para mim. E é suficiente. Seus valores, aliás, incluem, como falei, muitas coisas que nem sempre conhecemos. Não é somente a família e a tradição. O judaísmo também fala, como falei antes, de transparência, de criticismo, de esforço, de trabalho, de amor, de perdão, de sensibilidade, de empatia. E aí, então, eu faria meus valores simplesmente porque é minha parte. Simplesmente porque é minha parte. Não fazer porque fica bem na foto,
não fazer porque assim vão me aceitar, não fazer porque assim os demais também farão, não fazer se fazem e não fazer para que façam, simplesmente fazer porque acredito neles, porque eles fazem sentido, sem objetivos e sem condicionamentos, fazer por princípio, porque essa é minha parte. Essa quinta resposta é a que eu chamaria a resposta de Levinas. Fazer tua parte. Esse foi um ano de muita chacoalhada, de muito sofrimento, de muito ter que se justificar, de muita perseguição, de muito ter que apagar às vezes a tela para poder continuar. Gostaria de convidar a todas e todos a que trabalhemos para termos um judaísmo que não precise de perseguições antissemitas ou antisionistas, nem de aprovações de fora para ser. Um judaísmo que possa distinguir com orgulho e humildade o bom do menos bom de sua ancestralidade e tradição. Um judaísmo que tenha sabedoria para encontrar o melhor e criatividade para aplicá-lo hoje, no dia a dia, todos os dias, e não somente para rezá-lo em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Um judaísmo que exista porque faz sentido, porque é bom o suficiente para nós, além de ser nosso. Se serve para mais alguém, bem-vindo. E se não, que nos deixem em paz. Mas para isso, para ter esse judaísmo, amigos e amigas, precisamos conhecê-lo. Conhecê-lo bem e vivê-lo com intensidade e com personalidade. Não apenas em Rosh Hashanah e Yom Kippur, nem apenas nos dias intermediários entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Pelo contrário, vivê-lo nos dias intermediários entre Yom Kippur e Rosh Hashanah. Considere com carinho e com compromisso visceral com o sentido de sua vida e com a qualidade dela. Considere com carinho vir mais na CIP, estudar mais aqui e escolher assim pela vida do judaísmo, otorgando uma vida real, não somente ao judaísmo, mas principalmente a você mesmo. Shana Tová.